Isso muitas vezes funciona como ensinamento e castigo. Boa noite. Vamos começando aqui devagar, enquanto está encerrando os outros trabalhos, né? Está do tempo aqui, senão a gente não consegue chegar até o final. Só um minuto que eu estou preparando aqui. Verificando aqui. Então, nós paramos na terça-feira passada, nós paramos na questão 964, né? Nós lemos a 963, que é a intervenção de Deus nas penas e nas recompensas. Neste caso, como nós estamos conversando aqui sobre os gozos e penas futuras, né? Neste caso, a dúvida que fica é: nós tão pequenos, Deus tão grande, ele vai se ocupar da gente? Né? Então, na 964, a pergunta do Kardec é: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maior parte desses atos não são insignificantes para ele? Então, assim, é uma visão que o Kardec está querendo, né, desconstruir em nós, de que Deus fica o tempo todo, né, se ocupando disso. Não, não é bem assim. Aí ele responde, a espiritualidade responde: olha, Deus tem as suas leis que regulam todas as ações humanas. Se as violarem, é por sua própria culpa. Então, ele deixa muito claro isso. Então, olha lá, ele traçou um limite. As doenças, muitas vezes, a morte são consequência, ela é o resultado da nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Então, o que ele quer dizer aqui nesse nosso todo a espiritualidade, ela está do nosso lado, mas ela está nos julgando, deu uma falha, deu uma calada aqui, desculpa. Ela está nos julgando o tempo todo? Não, ela não está nos julgando o tempo todo. Então, aí dá estudos de que nós estamos sendo o tempo todo julgados por Deus. Não existe isso. Não existe isso. Na verdade, nós de Deus. Isso é real. O tempo todo estamos submetidos às leis de Deus. Então, que fique claro isso, né? Não é ao contrário, ok? Então, continuando aqui, na pergunta 963, ele ainda tem um comentário. O homem, um recurso por intermédio das novas experiências para reparar seus erros passados, enquanto que o filho, que ele deu o exemplo atrás, não terá se empregar mal ao seu tempo. O que ele quis dizer? Quando você dá um terreno, né, ao seu filho, você dá um terreno ao seu filho e diz a ele para usar aquele terreno, como é que ele planta, como é que ele usa e tudo mais. É por isso que ele está falando. E o filho não faz isso, ele não vai lá e cultiva, ele não vai lá e planta, ele não vai lá e faz nada, o que ele vai colher no futuro? Nada. Então, assim, é uma lei, é da lei. Ele explicou: olha, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa adquirir valores morais, você precisa adquirir valores espirituais. Aí o espírito vai lá, mesmo, volta a reencarnar e não adquire isso. Muito pelo contrário, enfia os pés pelas mãos. Então, o que vai acontecer? Ele está tentando transgredir uma lei de Deus. Deus não vai puni-lo por causa de algo, vou te punir. Não, não é assim. Ele não vai ficar julgando, né? Na verdade, você que não fez o seu papel, então não tem direito à colheita, não tem por que reclamar. Né? É isso que ele está deixando de uma forma bastante clara para todos nós, né? Continuando aqui na pergunta de número 965, né? Nós já estamos mudando o item, que agora é a natureza das penas
e das venturas futuras. A natureza das penas e ventura futura, que já é esse, né, da 965 em diante, o que ele fala, né? As penas e as venturas da alma após a morte têm alguma coisa de material? Vamos prestar atenção na resposta, que eu vou fazer até um comentário, né? Não podem ser materiais, visto que a alma não é matéria. Está vendo essa resposta? O bom senso diz, essas penas e essas venturas nada têm de carnal, e, portanto, são 1000 vezes mais vivas que as da terra. Uma vez desprendido, o espírito é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece a sensação. Nesse texto, nós estamos vendo, nessa resposta, que os espíritos estão deixando claro o seguinte: uma vez desencarnado, as suas dores serão dores morais, serão dores físicas. Então, quando você pega um livro espírita, que você lê, que fala a respeito de dores físicas, essa resposta é para você pôr uma pulguinha atrás da orelha a respeito daquele autor, tá certo? Por quê? Porque não são dores físicas que nós passamos, são dores morais. Mais ou menos aquela quando você era criança, e aí a mãe da gente pega a gente no flagra, né? A gente não ficava com uma vergonha muito grande, aquilo incomodava, dava uma sensação ruim no estômago. Fala, Oswaldo, mas você está descrevendo coisas físicas. Mas você tinha mais uma dor moral do que uma dor espiritual, né? Então, isso é que tem que ficar claro na nossa cabeça, de que do lado de lá as dores são dores espirituais, são dores morais, e essas dores são piores. Você sabe, você vive na Terra, você sabe o que te tira o sono, né? Lógico, vai doer, né? É você mais uma topada que você dá com o dedão, que é físico, ou uma dor moral de uma coisa que você tenha feito contra alguém, né? Então, isso você nota nitidamente que a dor moral tem um peso muito maior. Lógico, em pessoas que são normais, né? Um psicopata, ele não reage a nada, né? Então, aí ele fica atrapalhado. Então, o que o Espírito está mostrando é o quê? Então, aqueles espíritos, aqueles livros que falam, o ambiente era frio, o ambiente era isso, ele está fazendo uma descrição mais visual do ambiente do que fisicamente mesmo, né? Falar que um espírito sofre frio ou calor é mais a ver com a visão dele, da visão da sensória dele. Mas não quer dizer que ele está sentindo frio, ele não tem mais o elemento material para interagir com o frio ou o calor, né? Então, assim, não faz sentido determinadas frases, e nós, assim que como a gente condena em outros credos religiosos, que eles levam a ferro e fogo que está escrito, nós temos que aprender também a ter esse crivo em relação às coisas que são escritas, né? Não é dessa forma, tá certo? Continuando na 966, o Kardec pergunta: por que o homem faz das penas e das venturas da vida futura uma ideia tão grosseira e absurda? A resposta é clara: é inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. Aliás, isso depende também do que lhe tenha sido ensinado. É nesse aspecto que há necessidade de uma reforma. A resposta é grande. Ó. A linguagem humana é muito imperfeita para exprimir o que está além do seu alcance. Foi necessário fazer comparações, imagens e figuras tomadas como a própria realidade. À medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a linguagem não pode traduzir. Então, o que ele está... aliás, isso é muito comum, né, para quem domina determinado assunto. Quando um leigo vem e te faz uma pergunta, eu, por exemplo, sou engenheiro. Quando o leigo me faz uma pergunta, aí eu devolvo a pergunta com outra pergunta. Eu falo assim: a sua formação qual é? Não, o que eu estou querendo saber? Porque eu não sou igual um espírito evoluído, né, que só de bater o olho eu já sei qual que é a pessoa. Aí a pessoa fala: você então tem uma formação na área técnica. Ele fala: é. Aí eu tento dar uma resposta dentro do conhecimento dele, né? Então, o que os espíritos evoluídos estão nos respondendo nessa questão? Na verdade, é que nos falta inteligência para entender determinados conceitos. Uma coisa é Emmanuel explicar para o Chico, que já tinha, assim,
anos de espiritismo na veia. Outra coisa é Emmanuel explicar para o Oswaldo, né? Tadinho do Emmanuel, ele ia sofrer demais. Falei, Emmanuel, mas eu não entendi, dava para repetir mais uma vez? Entendeu? Então, assim, a dificuldade seria muito grande para Emmanuel. Não para Emmanuel, a dificuldade seria minha, o meu entendimento. Aí ele ia tentar com uma outra palavra, ia tentar de outro jeito, uma hora ele ia falar para mim o quê? Oswaldo, eu acho que você não está pronto para essa pergunta, para a resposta dessa pergunta que você fez. Porque, ou seja, eu não estou entendendo. Não tem aquela passagem do Cristo, na hora que ele fica. Gente, o nome dele estava na minha cabeça, e na hora que eu comecei a falar, ele sumiu. Que ele vira para o doutor da lei e fala: se você, que é doutor da lei, não compreende, né, que terá que voltar de novo, o que será que você anda ensinando lá no templo? Né? Então, você imagina o Cristo, a dificuldade dele de explicar um conceito, né, para um dos doutores da lei, que era simplesmente a reencarnação. Eu estava tentando falar, mas para o Cristo era tão claro, né? Falei, mas se você não entende isso, como é que você explica as outras coisas, né? Eu, tipo assim, isso é básico, isso é beabá, isso está no início, né? Então, ele fala isso. Boa noite, Carlos. Ele vem e comenta exatamente isso, né? Dessa passagem. E, de novo, nessa resposta dele, ele está falando isso. Por que o homem faz essa ideia tão grosseira do futuro? É porque a gente não consegue entender. Por exemplo, quando você pega o livro, dá um exemplo aqui de um livro muito bom, que é o livro da Ivone. O livro da Ivone, ele descreve uma cena que o espírito inferior estava num ambiente enxergando a destruição que ele ajudou a fazer naquele local quando ele era encarnado. Então, aquilo era uma coisa que estava pesando tanto na consciência espiritual dele, que ele, quando estava naquele lugar, enxergou aquilo. Já o espírito evoluído estava tentando ajudá-lo a enxergar o quê? Que as pessoas que ele estava procurando estavam naquele local, naquele momento, fazendo oração e cantando. Então, são vibrações diferentes, são entendimentos diferentes, então é igual eles falaram, olha, faltam palavras e falta conhecimento para você entender a plenitude do que é o outro lado, né, da vida. Então, continuando aqui, na 967, ela foi, e no que consiste a felicidade dos bons espíritos? A resposta é essa aqui, ela é imensa, nós vamos ler ela toda. Ela é muito bonita. Olha, conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de suprema felicidade. Ele não experimenta nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Eles são felizes com o bem que fazem. A felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros desfrutam em verdade da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graduações em que a felicidade é relativa ao estado moral. Olha só, a felicidade é relativa ao estado moral. Os que são muito avançados compreendem a felicidade daqueles que avançaram mais do que eles, e a elas aspiram. Então, mas isso é para eles um motivo de estímulo e não de inveja. Sabe que depende de si para atingi-lo e trabalha para esse fim, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes por não ter de sofrer o que sofrem os maus. Então, eu vou voltar no início da resposta. Olha só, olha. Ele conhece todas as coisas, eles não têm ódio, eles não têm ciúme, eles não têm inveja, não têm ambição, não têm qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Olha só, você concorda que eu já consigo desenvolver em mim esses sentimentos? Eu já poderia ser muito mais feliz? Você concorda com isso? Olha que coisa. Ele falou de coisas que são administradas por mim, não são coisas administradas externamente. O Fred, ele brinca, né? Quando a gente reunia lá no centro, ele falava muito assim, olha, gente, pega uma folha em branco, escreve nessa folha em branco tudo que te falta, para você falar assim, olha, estou feliz.
Aí ele virava e falava, eu tenho uma notícia para te dar. Quanto maior a sua lista, mais infeliz você é. Mais infeliz você é. Por quê? Porque um espírito puro, desenvolvido, ele não tem nenhuma necessidade. Para ele, o que está acontecendo basta, né? Ele tem plena confiança em Deus. Então, se está acontecendo aquilo, é porque Deus quer. Então, ele fica tranquilo, né? Então, assim, nós, seres humanos, somos os nossos verdadeiros algozes. Né? A gente fala, tem um obsessor aqui correndo atrás de mim. Não tem obsessor nenhum, não. Não joga a culpa nele de responsabilidades que pertencem a nós mesmos, né? Eu sou meu maior obsessor. Eu não tenho, assim, olha só, nós estamos passando várias necessidades em função da pandemia, né? Todos nós estamos com certa dificuldade, inclusive financeira, isso é real, né? Não vamos fingir que não existe. Aí tem cabimento, eu passando necessidade, o dinheiro escasseando, eu fazer, como se diz, gastar meu dinheiro de forma irresponsável? Não faz sentido, né? Por quê? Não, porque se eu não fizer isso, eu não vou ficar bem, eu estou ficando deprimido. Aí eu começo a inventar um punhado de justificativas para um ato que eu deveria ter maturidade para administrar melhor. Então, é o que eles estão falando. Olha, o espírito já desenvolvido, ele não tem ódio, ele não tem ciúme, ele não tem inveja, não tem ambição, ou qualquer das paixões que fazem a felicidade do homem. O resto da resposta é consequência dessa primeira frase, né, da pergunta. Na 968, dando continuidade, Kardec ainda pergunta, entre as condições de felicidade dos espíritos, estes contam com a ausência das necessidades materiais. No entanto, a satisfação dessas necessidades não significa para o homem uma fonte de satisfações? Olha a resposta. Sim, de satisfações animais. E torna-se uma tortura quando não pode satisfazer essas necessidades. Uma vez, eu vi eu estava com um aparelhinho na mão, que eu precisava para trabalhar, então eu tinha um aparelhinho tipo esses, como é que chama? Esses iPad, né, essas coisas assim. Era um aparelhinho, pequenininho, bonitinho. A adolescente, ela queria... Gente, ela teve uma crise existencial, porque viu na minha mão e ela não tinha. O dela era só um celular. Eu achei aquela reação, assim, tá certo que pela idade, né, você não esperava coisa diferente. Mas o engraçado é que, passado um tempo, eu vi uma pessoa que não tinha posses se endividando por causa do iPhone último tipo. E como se não bastasse, ele se endividando para adquirir mais de um. Então, quando eu vejo isso acontecer, quando eu vejo que as necessidades materiais elas estão equivocadas, eu vejo tanto que aquela pessoa passa por sofrimentos presentes e futuros. Teve um dos presidentes, acho que lá do Uruguai, que ele falou assim, olha, quando você compra alguma coisa, você não está trocando aquela coisa por dinheiro, você está trocando aquela coisa por tempo seu. Você gastou tempo seu, que você poderia estar aproveitando de uma forma melhor, para adquirir o dinheiro para poder comprar aquela coisa. Então, muito cuidado. Ele falou assim, não usa seu tempo de qualquer jeito. Né? Ele quis dizer o seguinte, não é o dinheiro que você está usando de qualquer jeito, é seu tempo. Que você usou o seu tempo para ganhar o dinheiro e agora você está pegando o dinheiro de qualquer jeito, comprando qualquer coisa, simplesmente que te deu vontade. Ele falou, cuidado, porque você está administrando mal o seu tempo e, consequentemente, o seu dinheiro. Então, na hora que você vê ele falar aí, mas não era, não faz sentido assim eu realizar as minhas necessidades materiais? Gente, se nós lembrarmos que a materialidade da vida existe para nos facilitar a aquisição de valores morais e espirituais, joia, beleza, fantástico. Mas se você está precisando de eu vou usar o termo muletas, né, materiais, para que te dê tranquilidade para adquirir as necessidades espirituais e morais, tem alguma coisa errada, né? Então, repense a sua escala de valores, vamos investigar. É o que ele está falando.
Você, olha, beleza, concordo com você, mas são necessidades animais, né? Ele usa até esse termo, olha só como é que ele fala. Sim, de satisfações animais, e torna-se uma tortura quando não pode satisfazer essa necessidade. Lembra que eu falei da pirracinha? E aí ele pergunta na 969, como devemos entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Quem lembra, né, do Fred brincando, ele até desenhava, assim, fingia que estava tocando uma harpa, né? E ele fazia isso, dá tanta saudade, né, do centro, que coisa que faz falta na gente, né? E aí ele falando, ele falou, gente, não é assim, espírito puro vai ficar lá à toa, cantando louvores a Deus. Tem diversas formas de louvar a Deus, e é uma forma mais importante de louvar a Deus, como diz a Madre Teresa, né? Mais importante que orar são as mãos que fazem caridade, são as mãos que obram, né? Então, mais importante que com a mãozinha assim, é ir lá trabalhar, executar alguma coisa. E é isso que o Espírito Puro faz, né? Ele faz exatamente isso. Ele se propõe a isso. Aí então, ele explica, ó, isso é uma alegoria para dar a ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, pois o que vê e compreende, mas que não deve ser tomado ao pé da letra. Tudo na natureza proclama o poder e a sabedoria e a bondade de Deus. Então, ele está explicando que não é essa vida monótona que vai ter lá. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal. Isso já é uma aventura. Imagina, eu não tenho que preocupar. Se você, eu tenho certeza que muitos de nós, não acordaria amanhã para trabalhar se não tivesse que pôr comida na mesa. Imagina, se não trabalhar, você ia fazer outras coisas que você gosta muito mais, né, de fazer, e uso útil do seu tempo, que a gente fala, né, o espírito, ajudar familiares que estão precisando da sua ajuda, desenvolver vários outros trabalhos que vão te dar muito mais prazer espiritual e moral, né? Então, assim, é isso que ele está falando. Então, olha só. E depois disso, além disso, eles conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência que adquiriram para ajudar no progresso de outros espíritos. Esta é a sua ocupação, ao mesmo tempo, uma aventura, ou seja, ele usa todo o conhecimento dele para ser útil a outros espíritos que ainda não atingiram o grau de espiritualidade que eles estão. Você imagina, ele já é um espírito puro, lá, né, lá em cima, como dizer, em cima que eu estou falando, nas hierarquias, né? Está lá já entendendo tudo aquilo, encontra um espírito que tem dificuldade, mas está ali tentando, orando, pedindo, aí ele manda aquela influência benéfica em direção àquele espírito, fazendo com que ele tenha uma boa ideia, aquela coisa toda, e ele começa a ver aquele espírito por si só, evoluindo espiritualmente, fazendo um bom trabalho, conseguindo ser resignado com aquele momento. Isso para ele é motivo de louvor. Nossa, vou conseguir ajudar mais um, né? Você lembra das frases da Teresa respondendo a entrevista para o repórter? Para ela não consegue imaginar que que existe pessoas na Terra que acorda e não faz o bem para alguém. Ela não consegue imaginar isso. Para ela, mas como assim? Quer dizer que existem pessoas que são capazes de acordar e ir para a cama sem ter feito nenhum bem durante o dia. Essa é a realidade dela. Porque isso é natural nela, ela faz isso. Isso é um espírito puro. O espírito puro, ele louva a Deus como? Que é louvor maior para um pai do que alguém que acalenta seus filhos? Vocês concordam comigo? Você não ficaria muito satisfeito? Aconteceu alguma coisa, você não conseguiu chegar em casa, você está preocupado, as crianças estão ali desamparadas, aí, pum, telefone do seu vizinho. Oswaldo, ó, fica tranquilo, nós estamos aqui na sua casa, já fizemos o almoço para a moçada, eles já estão alimentados, nós já estamos preparando a cama para eles ir dormir, enquanto você não chegar, já não sai daqui. Você já imaginou isso? Você ouviu uma frase dessa? Né? Na hora que você está, sei lá, aconteceu alguma coisa, você não conseguiu chegar a tempo, né? Principalmente se seus filhos são menores. Eu acredito que essa é a mesma sensação de Deus, na hora que o Espírito puro está auxiliando um espírito menos... que ainda, né, está galgando o caminho, né? Então, essa é a verdadeira felicidade dele. E se quer ver outra coisa, não sei se vocês já experimentaram, você pegar todo o conhecimento técnico, eu chamo esse conhecimento enciclopédico que a gente tem, né, que é o que dá a nossa profissão,
você deixar esse conhecimento seu à disposição de pessoas que se aproximam de você, você vai notar que você ajuda a pessoa com muito pouco do seu tempo, né? Mas que às vezes é muito importante. A pessoa não consegue ver o que você está vendo. Por quê? Porque você deve ter um conhecimento técnico, eu estou usando o termo técnico, mas seja um médico, seja uma enfermeira, seja alguém da área de pedagogia, ou seja, técnico, entenda técnico como o conhecimento científico a respeito de determinado assunto. Então, você põe à disposição das pessoas, você vai ver que você vai conseguir ajudar muitas pessoas, elas vão ficar gratas a você, você fala, gente, eu não fiz nada. E olha o tanto que a pessoa está feliz. Então, assim, isso é legal, isso é um processo bacana, entendeu? Continuando aqui na 970, e ainda dá tempo, 4 minutos, como são os sofrimentos dos espíritos inferiores? Bom, note o seguinte, nós lemos lá a felicidade dos espíritos superiores, e os inferiores, com certeza, é o contrário. Vamos ver? São tão variados quanto as causas que os produzem, proporcionais ao grau de inferioridade, como as venturas o são para o grau de superioridade. Então, tá vendo? Então, o que ele resume? Cobiçar o que lhe falta para serem felizes e não poder obtê-lo, ver a felicidade e não poder atingi-la, mágoa, ciúme, raiva, desespero decorrente de tudo que os impede de ser felizes, remorsos e ansiedade moral indefiníveis, desejam tudo aquilo que pode usufruir e não têm condições de o fazer. É isso que os tortura. Então, ou seja, quanto mais necessidades, mais inferiores eles são. Então, essa daqui fica claro, né, que a diferença do espírito superior com o inferior em relação às venturas é exatamente isso. Aquilo que nos espíritos superiores eles já resolveram, eles não sentem mais esse tipo de necessidade, o pobre do coitado de nós, os espíritos inferiores, ainda lutamos. É a brincadeira que a gente chama, né? A corrida dos ratos, né? A gente fica naquela rodinha assim, correndo ali, correndo sem sair do lugar, lutando por coisas que a gente tem certeza absoluta que vai largar para trás. Eu lembro de uma palestra daqueles 2 irmãos lá de Boa Esperança, que um deles virou e falou assim, gente, presta atenção, precisou de CPF para você falar que é seu, tenha certeza que você vai largar para trás. Você não precisa ficar brigando por ele. Você vai largar para trás. Então, assim, isso aí você já sabe, né? Então, dose o tanto que você vai gastar de energia em relação quando você estiver perdendo isso. Precisou de CPF? Tenha certeza, você vai largar para trás. Isso não vai com você para o outro lado. Ah, não precisou, né? Uma conversa com os filhos, um almoço. Eu adoro, por exemplo, fazer pizza, assar pizza no forno de lenha. O ritual de acender o forno, né? Aquele ritual de manter o forno quente, o ritual de virar a pizza lá dentro do forno, né? A conversa ali entre as pessoas, os amigos, né? Eu fui convidado para ir, a primeira vez que eu comi aqui na região, foi na casa de um dos amigos. Então, assim, esse ritual me dá um prazer muito grande. Precisa de CPF? Precisa, porque você precisa ter o forno. Mas não precisa. Um amigo meu que tem o forno, eu for lá na casa dele, eu vou sentir o mesmo prazer. Não há necessidade de ser o meu forno. Pode ser o forno na casa de alguém. Aliás, nós temos um vizinho aqui que adora fazer isso e nos convida para ir lá acompanhá-lo. As conversas são super agradáveis, né? O convívio, são tudo coisas que você não precisa de CPF. Então, nós vamos parar por aqui na questão 970, né? E continuando na 971. Eu agradeço aí os tininos, boa noite e a presença de todos vocês e aguardo vocês na quinta-feira. Então, um bom resto de noite para vocês e até quinta-feira. Muito obrigado pela presença de todos.